Tava falando com um amigo meu, assim, pô, mas quem que você acha que assim pode se assemelhar ao Colina? Não se assemelhar, mas eu digo como característica, por exemplo, o Edmundo. O Edmundo jogava de quê? Qual era a posição do Edmundo? Edmundo era ponta? Não. Edmundo era centroavante? Não. Ele começou como ponta. O Edmundo era meia? Tanto é que o início da carreira do Edmundo ele vestiu a 9, ele foi pro Palmeiras, ele vestiu a 7, e ele voltou pro Vasco, vestiu a 10. Então ele jogou de tudo. Sim. Por quê? Porque ele era um atacante. Era um cara que jogava, que era uma função que antigamente era muito comum, que mudou muito, né? Mudou muito. Mas o Colide tem um pouco dessa função. Então o Vasco procura um jogador que tenha currículo de gol. Se ele vai ser um centroavante, ok. Agora, se ele vai ser um cara de lado de campo, tipo o Brian Rodrigues, por exemplo. O Brian é um cara que faz muito gol, mas é muito mais ponta do que centralizado. Não me interessa. Você vê que... Eu adapto um esquema para que o ponta continue fazendo seus gols. É a maneira como ele vai fazer. Você vê que agora são 3 jogadores obrigatoriamente, né? São 2 espetados na ponta, um de cada lado e um centralizado. Antigamente eram uma dupla de ataque, Romário e Bebeto. Isso mudou muito, por exemplo. O Romário e Roberto. Edmundo e Evair. Eu vou te perguntar, Edmundo e Evair. qual era a posição do Romário? Isso acabou, né? O Romário era o quê? O Romário começou jogando pela ponta, não é isso? Mas o Romário não era centroavante. Depois ele virou centroavante. Não. O Roberto recuando, ele virou centroavante. Pra mim, o Romário era um atacante. Sim, ele era atacante. sim. Porque o Romário vinha na direita, o Romário vinha por dentro, o Romário vinha atrás e arrancava, o Romário jogava... Centroavante pra mim é Roberto, centroavante pra mim é Luizão, centroavante pra mim é Evair. Careca, os caras centralizados, é o cara de área. E o Romário na área era das galáxias. Mas o Romário, você falou bem, é um 11 porque o Lopes explicou pra gente aqui. Porque ele jogava na esquerda e o Roberto era um centroavante. Então, o que o Vasco está buscando é um atacante que faça gol. Não é um centroavante. Pode até ser um centroavante. Então vamos lá, aquele Arce lá do Independente Rivadavia. Paraguai de 31 anos. Até os caras porque o Arce, eu tenho medo desses caras, mas tudo bem, tá lá no Rivadavia fazendo gol pra burro, aquela coisa toda. Igual o Spinelli, também fez gol pra burro lá no Del Valle. Mas vamos lá, o que é o Arce? O Arce é o centroavante. É o cara grandão, é o cara de dentro da área, é o Verratti. O Verratti não faz nenhuma outra função que não seja dentro da área. Esse Arce não faz nenhuma outra função que não seja dentro da área. Mas vamos lá, o Vasco... Boa pergunta, qual é a posição do Marino? O Marino é o quê? Mas ele joga espetado ali joga na esquerda. De atacante. É, atacante, ponta, mas é um ponta. Joga na diagonal, pode chegar dentro da área, fazer gol. Enfim. Então, o que o Vasco está querendo é um zagueiro. O zagueiro da hora é o Diego Carlos, que está dependendo da situação dele com o Fenerbahçe, que é uma situação que, assim, me assusta, porque o Fred, aquele volante, estava no Fenerbahçe na mesma condição. O Fenerbahçe tem 14 estrangeiros que ele pode inscrever. Tem 20. Então estão reduzindo o número de estrangeiros, eles contrataram até o Lukaku agora, reduziram o número de estrangeiros, precisam reduzir. O Fred estava na mesma condição do Diego Carlos. Pô, já se apresentou o Atlético. No Vasco ainda não se apresentou ninguém, o Diego Carlos ainda está preso lá. Só que o Diego Carlos é meio, eu falei ontem, brinquei ontem, ele é o capaço do Fenerbahçe. É aquele cara que no dia do jogo do Fenerbahçe, como ele não está sendo utilizado, ele posta um negócio na rede social dele, no hotel, na piscina, do tipo, enquanto vocês estão tomando gol aí, eu estou aqui na piscina, por que vocês não me usam? Sabe aquelas, fica mandando indiretinha. Só que na Turquia o bicho pega. Os caras chegam pra ele e dizem assim, bonitão, então fica aí. Vão pagando teu contrato e você fica morrendo aí. Deixa ele. Passear de balão. Olha o tamanho do homem. Pra zagueiro, o cara é grande, cara. Zagueirão, tá lá, mantendo a forma, tá correndo, tá atuando. Se a postagem dele? De zagueiro mesmo, né? Dele, a postagem dele? Ele postou. Ele tá postando. Mesmo. É isso, tá sequinho, tá bom. Zagueiro grande, zagueiro impositivo pra caramba, 32 anos, não é uma idade tão avançada. Campeão olímpico, né? Esse jogador ele jogou em vários times. Ele jogou no Como, jogou no Sevilha, se eu não me engano, jogou no Aston Villa, na Inglaterra. Né? Então, seleção também, né? Foi campeão olímpico em Tóquio com a seleção brasileira, campeão medalha de ouro. Então, é um jogador que o Vasco tem interesse, mas depende. O Vasco não vai investir para comprar zagueiro. O investimento vai ser num zagueiro livre. E é esse cara. É o que se conta. O empresário dele é o Bertolucci, que tem uma relação muito próxima com o Vasco. Já fez vários negócios com o Vasco, o Cuiabana é jogador dele. E o Bertolucci está resolvendo. E o Bertolucci é pesado. É um empresário pesado que... E assim, é uma coisa meio que de gerir vaidade. Porque o Fenerbahçe não quer o cara. O cara tá puto com o Fenerbahçe. O Fenerbahçe tá puto porque ele tá puto. E aí tem um contrato de 2 anos para pagar. Então é o seguinte, a gente não te paga e tu vai embora. Não, mas eu quero receber alguma coisa. Então o papo é esse. Só que enquanto isso, a gente tem que, de vez em quando, aturar o Saldívia, né, e melhorar o Cuesta, né? Essa que é a situação. Então, o Diego Carlos é essa situação, o Vasco tá esperando. Ok, já tô até cansado de o Diego Carlos correndo. Coitado, daqui a pouco ele chega aqui no estúdio. Pode tirar do ar aí. O zagueiro sub-20 foi pro jogo ontem, né? Foi, Bruno André. Bruno André, né? Voltou. Então, a questão do atacante é isso. Agora, o Vasco, foi uma notícia que nós demos aqui durante a semana. Estava esperando a situação do Sparta Praga, do atacante John Mercado, equatoriano, que o Vasco tinha feito 2 propostas pelo John Mercado e dependia do Sparta Praga. Cadê a foto do menino? Bota a foto do John Mercado aí. Bota a foto do Mercado. O Mercado, que não é o Mundial, nem é o Presunic. O Mercado estava jogando pelo Sparta Praga. Eles ganharam do Lyon, primeiro jogo 2-1, ele inclusive fez o gol da vitória.
E aí foram jogar na França, tomaram 3-0, foram eliminados. Então ele ficou meio sem calendário. O Sparta Praga não vai disputar assim nada que seja relevante. E aí o empresário dele, que é o André Cury, que tem uma relação boa com o Vasco também, fez nova investida. E o Vasco apresentou mais uma proposta por esse jogador, que é um jogador de 24 anos de idade, que não é um jogador que entregue muitos gols, mas entrega ao que a gente está falando. Você falou, acho que vocês falaram agora aqui. Ele entrega muita força e velocidade. Ele tem... Eu vejo na rede social e gostaria muito de entender por que a torcida do Vasco está numa campanha contra esse rapaz absurda. De que ele não joga nada, de que ele é caneleiro, de que ele é ruim, de que ele é... Não sei por quê, cara. Não sei por quê. Porque é negócio de empresário. Eu vi esse menino em vídeos, é claro que ninguém faz vídeo de piores momentos, né? Mas eu acho ele um jogador interessantíssimo, cara. Ele é muito parecido na forma de jogar do Ryan. Porque ele é um cara alto, canhoto, forte... e que vai pela esquerda, que vai pela direita dos dois lados, corta para dentro. É um jogador interessante. Talvez o último terço dele, ele tenha decisões erradas, não é um cara de fazer muito gol. Mas, pô, cara, você tem... O Andrés Gomes, por exemplo, é um jogador com essa característica. O Andrés Gomes na velocidade, mas o Andrés Gomes fazer gol, a gente reclama. O John Mercado é o Andrés Gomes pelo outro lado. Força, disposição, tamanho, é um jogador, acho que de 1,84m, 85m, um jogador grandão, e que o Vasco fez uma nova proposta. Além disso, cara, um jogador de 24 anos. Bom de revenda, você pode fazer negócio com ele mais pra frente. Então é uma opção, sim, de contratar. Mas não é o único. O Vasco quer um cara que faça gols e quer mais um cara de velocidade pra frente. Então esse é o mercado do Vasco. E sobre Lloyd Augusto? Ah, não, cara. Você quer o Lloyd Augusto de volta, Chico? Como ponta? Nós precisamos de um ponta, Tempo Chico. para... Chico, olha que o Lloyd... Ele é do Vasco, né? Hein? Ele é do Vasco. Ele é do Vasco. Até esse ano, final desse ano? Traz o cara e bota ele pra treinar pra ver, cara. É isso aí. O português conhece ele, o Pedro Manuel conhece ele, pô. Ele é tão bom que não conseguiu outro time pra jogar. Impressionante. Não ficou lá e também não conseguiu nenhum. Os poucos que o levaram agora queriam contratar ele de novo. Ele fez vários gols lá, cara. Mas queriam emprestado. Fez vários de gols. graça de novo. Aí não dá. Mas paga o salário, no mínimo. Fez vários gols lá. Ele tinha que ganhar um dinheirinho, mas... Terra de cego que tem olho aí, meu. Fez vários gols lá. De Augusto. Fez vários gols? Vários gols? Acho que fez. De Augusto, o técnico Pedro Emanuel conhece de Portugal. Pra ele 2-3 é muito, cara. Pô, que isso. Vários gols. Pelo amor de Deus. Só que ele hoje foi ao treino de manhã. Ele se representou hoje. Mas ele não vai ficar no Vasco, não. O Vasco não quer o Lloyd. Por mais que o Pedro Emanuel diga, não, dá uma chance pra ele. Não vai acontecer. O Vasco não quer o Lloyd. Sabe que o ambiente pra ele não é legal. Ele não vai andar. Né? E o Vasco vai fazer negócio com ele. O problema é alguém querer. A Turquia quer, mas está se negociando aí uma situação. Enfim, perdemos dinheiro com o Lloyd Augusto. Quem pariu o Lloyd, né? Perdemos dinheiro. Atrás renunciado, né? O cara pediu pra não ser contratado, né? Depois daquele vídeo dele, cara, porra. Sem condição. Para trazer jogadores que queiram vestir a camisa do Vasco. Para estar no Vasco, tem que querer. Para vestir a camisa do Vasco, tem que querer vestir a camisa do Vasco. E se hoje o Nelson de Ossa não tem mais esse objetivo, quer permanecer na Espanha, o Vasco não vai forçar uma negociação, não vai forçar uma contratação sem o desejo do atleta. Então hoje, o que eu te trago tá descartado qualquer possibilidade de acerto entre Vasco e Roberto por Nelson de Ossa, não pelo Vasco, mas pelo jogador que hoje colocou na cabeça que quer permanecer na Espanha e não será o Vasco que vai insistir com a chegada do atleta. Então, o Rojas até falou e conversou que seria um bom reforço, mas ele não quer vir, então não tem mesmo o que ser feito. Outro nome, Brian Rodrigues. Qual é a situação? Esfriou realmente a negociação entre Vasco e América do México. Os valores pedidos pelo clube mexicano são considerados altos demais pelo Vasco nesta janela de transferências. E diante dessa situação, amigo torcedor Cruz Maltino, importante deixar muito claro a todos vocês, o Vasco saiu das tratativas por Brian Rodrigues. O que eu, inclusive, através de apurações feitas nessas últimas horas, ouvi é que nessa janela de transferências, jogadores da prateleira Brian Rodrigues não chegarão ao Vasco da Gama. Qual é a prateleira Brian Rodrigues? De primeira prateleira. Jogadores tops, com números maravilhosos, titulares absolutos de sua equipe, jogadores de nível europeu. Esse tipo de atleta não chega nessa janela de transferências. E um outro nome que também se falou muito nesses últimos dias foi o nome do John Yeboah. Nome que realmente interessou ao Vasco da Gama, um nome que de fato a diretoria quis a contratação, abriu negociações, mas o Vasco ouviu por parte do jogador que quer permanecer na Europa nesse momento. E aí a gente segue na mesma linha de pensamento do Nelson de Ossa. O Vasco quer atletas que queiram estar no Vasco. Se não quiser estar no Vasco, o Vasco não irá contratá-los. Então, se hoje, nesse momento, Yeboah entende que quer permanecer na Europa, o Vasco não vai convencê-lo a vestir a camisa do Vasco da Gama. Quem quer vir para o Vasco vai apresentar o projeto e vai fechar. Quem não quer, o Vasco não vai ficar insistindo
caso de Nelson de Ossa e John Yeboah. Então essas são as situações. O Vasco hoje prioriza a chegada de um 9, de um ponta, de um meia e de um zagueiro e está aí no mercado da bola à procura desses jogadores.